Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal aqui do projeto, né? Motivarei. A lição a gente dividiu aqui, né? Tive que parar aqui a gravação, né? E lembrando que, como eu não faço edição dos vídeos, então eu subi os vídeos na sequência. Então esse aqui é o quarto vídeo da sequência, né? O primeiro tem 30 e poucos minutos, o segundo 30 e poucos minutos, o terceiro vídeo tem 12 minutos e esse aqui é o vídeo, né? Que eu vou procurar encerrar, né? Dentro do cronograma aí pra já subir. Que eu pretendo fazer a gravação da semana que vem, para já adiantar. Então a gente precisa concluir esse assunto. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força, essa moral para nós, beleza? Voltando, lembrando que nós estamos no segundo trimestre, relacionamento das famílias, superando os desafios da palavra de Deus com exemplos da palavra de Deus. Essa aqui é a nossa lição de número 7, o relacionamento entre nora e sogra. A gente vai aqui continuar, né, a história de Noemi e a história de Ruth, tá? Vamos lá então. E subitem 3. Fé e trabalho numa nova perspectiva. A chegada à terra do pão. Ruth, capítulo 1, versículo 19. A chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Ruth, capítulo 1, versículo 19. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com a sua família. Ela ainda era uma mulher amargurada, com as duras experiências passadas em Moabe, e preferia ser chamada de Mara, cujo significado em hebraico é amarga. Êxodo, capítulo 15, verso 23. Sua queixa se resumia em declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Entretanto, o Senhor estava no comando da sua vida, para um propósito maior do que ela poderia imaginar. Sua humilhação e tristeza começaram a ser transformadas em alegria, assim como Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judéia. Havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se tornara uma mulher de fé, disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Então a sogra e nora agora estão juntas, vivendo da fé, como a Bíblia diz. O justo viverá da fé. Abacuque capítulo 2, verso 4 e Romanos capítulo 1, versículo 17. Recuperando a autoestima, Ruth no capítulo 1, verso 15 e 18. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que a fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém, no princípio da colheita das cevadas. Ruth capítulo 1, verso 22. Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas. Ruth usou sua perspicácia para suprir a necessidade. Da casa. Ruth capítulo 2, versículo 2. Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse o seu estado de espírito e sua autoestima. É muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar as outras. Subitem 3. A honra do trabalho no campo de Boaz. Ruth capítulo 2, verso do 8 ao 17. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque, chamado Boaz. Ruth capítulo 2, verso 1. Ruth foi para esse campo de cevada, a fim de ajuntar as espigas que os segadores abandonavam, prática permitida e concedida aos pobres pela lei mosaica. Deuteronômio capítulo 24, verso 19 ao 21. Assim Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e de sua sogra, Noemi. Ruth capítulo 7, verso 7. Ela teve iniciativa e persistência, não teve medo de correr riscos. Ruth capítulo 2, verso 2. Estava determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. Mais adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para com sua sogra, Boaz ofereceu seu tempo, sua proteção e tornou-o provedor de Noemi e Ruth.
Sinopse 3. A chegada a Belém, o trabalho de Ruth e a descoberta de um possível remidor reacenderam a esperança e a autoestima de Noemi. Ruth reencontra o remidor da família. Ruth descobre o remidor de Noemi. Ruth capítulo 4, verso 1 a 9. Ao se dispor a apanhar restos das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ela está perante de Elimeleque, e por isso, segundo a lei de Boaz, podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família, e a viúva não ficasse mais desamparada. Ele fez todo o procedimento a respeito da propriedade conforme orientava a lei. Aqui podemos perceber que Boaz é um tipo de Cristo, nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre, para nos fazer herdeiros da sua riqueza espiritual. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Há riquezas de Cristo para a nossa família. Boaz redime Ruth, a Moabita. Ruth capítulo 4, verso 11 ao 13. Boaz foi para a porta da cidade, onde se reuniam os anciãos do povo na forma de um júri, os quais julgavam as causas do povo. O remidor por direito era outro homem, porque aquela parte da terra que pertencia a Elimeleque estava à venda. Portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a outro, mas Boaz se dispôs a casar-se com Ruth, para que aquela terra fosse dele. Convencendo os anciãos e o antigo dono a fazerem assim, mais que isso, Boaz redimiria Ruth, pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. Foi assim que Ruth, a Moabita, entrou para a genealogia de Jesus. Após casar-se com Boaz, ela deu à luz um filho, o qual recebeu o nome de Obed, o pai de Jessé, e este o pai de Davi, o grande rei de Israel. Ruth capítulo 4, versículo 13, verso 17. Quando Jesus se manifestou na terra, tornou-se conhecido como filho de Davi. Mateus capítulo 1, verso 3 ao 6. Formando os elos da linhagem do Messias. Noras e sogras. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. A história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que a vontade de Deus que noras e sogras, bem como genros, sogros, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Gálatas capítulo 5, verso 22 ao 24. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem superar juntas a dor do luto, o período de escassez em que toda a família está sujeita a passar, a enfermidade de um filho ou de um neto. Nos momentos difíceis da família, elas podem ter um esteio para todos. A palavra de Deus diz que em todo devemos glorificar ao Senhor, e isso passa pelos relacionamentos mais próximos dos cristãos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Sinopse 4. O Senhor honrou as suas servas fiéis por meio de Boaz, o resgatador, que tipifica a ação remidora de Jesus Cristo, inserindo-nos à família de Deus. É legal também, como a gente está fazendo a leitura, você abre a sua lição, vai fazendo a leitura e vai anotando no seu caderno. No seu caderno você vai anotando os pontos que você acha importante. Uma coisa que é importante ressaltar aqui, que Boaz, ele tipifica Cristo, tipo de Cristo. Por quê? Porque aqui ele entra na história como uma redenção, né? Como uma maneira de ajudar, né, as viúvas, né? Ruth, ela se predispõe, né, a pegar o resto das espigas, né? Ela estava à disposição a trabalhar. E nessa disposição dela, ela foi vista por Boaz, né, que era permitido pela lei mosaica lá em Deuteronômio que as viúvas e os mais pobres pudessem ali pegar o resto da colheita que sobrasse, né? Então eles estavam dentro da lei. E ela se predispôs ali, ela estava catando ali a comida ali, né, que nem a xepa de um fim de feira. Ela estava pegando a restinga ali, o resto, né, que ia ficar por aí, que ia ser perdido. E aí Boaz, vendo aquilo, né, ele observando, né, ele entra como resgatador, né? Ele adota ali, né, as duas, né? Ele adota as duas, fazer parte da família dele. E aí, inclusive, Boaz casa com Ruth, né?
e tem ali um filho com ela, né? E o filho, o filho do fruto de Boaz com Ruth é Obed, né? Que tá aí dá-se a linhagem aí a partir de Obed dá-se a linhagem aí a linhagem davídica, né? Aí ela passa a ser inserida dentro da família de Cristo, né? Você vê que que Ruth não fazia parte. A partir do momento que ela contrai matrimônio com Boaz, né? Ela era viúva, contraiu matrimônio com Boaz, e o fato dela estar ela estava no campo colhendo ali as espigas, aí isso chamou a atenção de Boaz. Então ela passou a fazer parte da linhagem de Cristo, né? Porque ela estava no lugar certo, no momento certo, né? E ali a graça do Senhor alcançou ali. Então, no começo da história, dá a entender, né, que inclusive a sogra dela, Noemi, ela preferia que chamassem ela de Mara, né? Que Mara significa amarga, né? Por que ela queria isso? Porque ela achava que Deus estava castigando ela, né? Só coisa ruim que ela morreu os 2 filhos, né? E o marido dela também morreu. E uma nora foi embora e o Ruth ficou com ela, né? Então você imagina como estava o coração dessa mulher. Mas aí ela, no começo da história, tem que parece uma história só de castigo, mas na verdade é uma história de preparação, né? E de superação, né? Entre família. Então elas ficaram juntas, Deus abençoou as duas juntas, e elas receberam a vitória ali, e ainda receberam o benefício de ser inserido na família, na linhagem genealógica do Cristo. Conclusão da lição. É importante que antes de chegar na conclusão, fazer aqueles questionamentos no meio da lição, né? Usa os seus alunos para fazer as leituras, né? Não fica só você lendo, coloca eles para fazer a leitura. As pessoas vão ficar prestando atenção na leitura de quem estiver lendo, para a pessoa ficar em pé e fazer a leitura dos trechos. A pessoa termina de fazer a leitura do trecho e você comenta, porque a aula fica mais dinâmica, a aula não fica cansativa e os alunos vão prestar mais atenção em você. Com certeza eles vão lembrar da sua aula, vão conseguir absorver mais da sua aula, porque aí a sua voz não vai ficar cansativa. Você coloca os alunos que nem eu falei, aquela dinâmica de PNL, a dinâmica, o pessoal vai estar se levantando para ler, os outros vão ficar atentos, de repente ele pode me chamar para ler, então eles vão prestar atenção no amiguinho lá que está fazendo a leitura. A hora que ele sentar, faz o comentário em cima da leitura do próprio aluno, entendeu? E vai colocando, conforme eles lerem as respostas da revisão dos questionários, já vai soltando as perguntas no meio da aula, porque aí que no final, quando for fazer a revisão, quando for fazer os questionários, eles já vão saber, já vai estar na mente deles, entendeu? Já vai fazendo um resumo mental, né, para eles já fixarem a maneira de você despertar a sua classe, né, para eles terem uma maior absorção, tá? Conclusão da nossa lição. A história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre uma nora e uma sogra. Mesmo sendo uma estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes, o cunhado e o marido. Mas diante de tudo isso, Deus honrou o seu trabalho, pelo qual sustentou a si mesma e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que as sogras e noras, bem como os genros e sogros, vivam em união, de maneira que a família seja ricamente abençoada. Então esse é o propósito de Deus, né? O propósito Deus, quando ele institui a família. Lá no Gênesis, a ideia da família realmente proporcionar união, deixar as pessoas juntas, unidas, próximas, né? Esse é o grande segredo aí da família cristã, né? O projeto família, né? Lá no Éden. Beleza? Espero que até aqui se você acompanhou todas as aulas, tá aqui nesse quarto módulo, né? Da lição 7, né? Essa nossa lição 7 foi dividida em 4 módulos. Então, tem aqui material para você, audiovisual para você ouvir, né? Vai ser melhor para você fazer a absorção da lição, porque aqui você abre a sua lição, você vai ouvindo e vai acompanhando com os olhos aí na sua lição, tá? Para você melhor identificar os pontos que você acha importante para você repassar para os seus alunos. Lembrando que lá o ideal seria não ler lição na aula, você tem que ler antes. Mas a gente entende que os alunos, a maioria não lê a lição. Então quando chegar lá, em vez de você ler,